temos visto que o homem, o ser humano, vive no tempo. We've been seeing that the human beings, we live in time. E o ser humano vive no... E o tempo existe em 3 dimensões. And time exists in 3 dimensions. Passado, presente e futuro. Past, present, and future. E que o ser humano, de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, And that the human being, one way or another, direct or indirectly, ele vive nessas 3 dimensões. Ele vive no passado, ele vive no presente e ele vive no futuro. he lives in those 3 dimensions. He lives in the past, he lives in the present, and he lives in the future. E o que tem a ver com esses 3, com esse versículo que nós lemos? Fé, esperança e amor. You know, what does that have to do with this verse that we just read? Faith, hope, and love. Muita coisa. A lot of things. A fé se relaciona com o nosso passado ou com o passado. Faith relates to our past or to the past. A esperança se relaciona com o futuro. Hope has to do with the future. E o amor se relaciona com o presente. And love relates to the present. E o texto diz aqui que entre a fé, a esperança e o amor, que o amor é maior do que eles. And the text here says that between faith, hope, and love is the greatest of all of them. Você precisaria entender que Deus não vive no tempo como nós vivemos. You would need to understand that God does not live in time as we do. Para Deus vive na eternidade. God, He dwells in eternity. Deus não teve começo e não vai ter fim. He didn't have a beginning, nor will He have an end. Então, uma maneira de tentar explicar para você como Deus vive, eu diria que Deus vive num presente eterno. So, in a way for me to try to explain to you where God dwells, I would say it's an eternal present state. Mas isso não é uma explicação completa, porque na realidade Deus ele está no passado e ele está no futuro. But that wouldn't be a full explanation, because in reality God is also in the past and He is in the future. Porque para ele não existe nem passado nem futuro. Because to Him there is no such a thing as past or future. Aliás, quando nós começamos a entender esse conceito, As a matter of fact, when we start to understand this concept, você vai entender certas promessas que Deus fez na Bíblia para certos dos seus filhos, you can understand some of the promises that God made in the Bible to certain of His children que estão no futuro that are in the future, e que parecem impossíveis de serem cumpridas, and they seem like impossible to come through. e que se nós não acreditamos nela, Deus não se agrada de nós como nós não acreditamos nas promessas dele. And if we don't believe them, God is not pleased with us if we not believe in His promises. Então nós costumamos dizer que Deus pode prometer o futuro porque Deus tem poder de fazer o futuro acontecer. So we say that God can promise in the future because He has the power to make the future happen. Mas a verdade é um pouco diferente. But the truth is a little different. Deus já vive no futuro. God already lives in the future. Eu não sei se você está entendendo esse conceito. I don't know if you're understanding this concept. Por isso que quando Deus promete que você vai ressuscitar, That's why when God promises you're going to resurrect, é algo que já aconteceu. it's something that's already happened. Porque Deus vive num presente eterno, contínuo. Deus vive num presente contínuo. That's why, because God lives in a continuous present state. Então hoje nós queremos falar aqui sobre o futuro, sobre esperança. So tonight I want to talk a little bit about the future, hope. Esperança é uma palavra básica que está no vocabulário de todo mundo. Hope is a basic word that's in everyone's vocabulary. Ninguém vive sem ter um pouco de esperança. No one lives without even a little bit of hope. Alguns têm mais, alguns têm menos, mas todo mundo tem alguma esperança. Some have more, some have less, but everyone has a little or some kind of hope. Mas o que é esperança? But what is hope? Esperança no sentido geral Hope in all-encompassing. Quer dizer que nós estamos antecipando o futuro. An all-encompassing meaning means that we're anticipating the future. E pela esperança, o homem vive no futuro. E o homem pertence ao futuro porque isso é uma característica da vida humana. And
Through hope, man lives in the future, and he belongs in the future because that's a characteristic of human life. Eu preciso dizer para você aqui agora que a esperança é somente um dos modos de se antecipar o futuro. I need to tell you now that hope is only one of the modes of you anticipating the future. Tem também o medo, There's also fear, a ansiedade, anxiety, e tem também a provisão e planejamento. there's also provision and planning. Obviamente, a esperança, medo, ansiedade Obviously, hope, fear, and anxiety são uma forma passiva de expectativa de coisas que virão. is in a passive, expectation of things to come. Ou é uma expectativa que pode ser de coisas boas ou ruins. Or it's an expectation that can be of good or bad things. Uma incerteza acerca do caráter do que virá. An uncertainty about the character of what's to come. Planejamento, no entanto, ele é uma forma ativa de o ser humano tentar controlar o seu futuro. Planning, though, is an active way of human beings trying to control their future. Falar em planejamento, Speaking of planning, eu não posso deixar de fazer um parênteses aqui. I cannot go without opening parentheses here. Você, logicamente, você tem esperança de morar no céu, não tem? You obviously have an expectation, a hope of living in heaven, don't you? Eu sei que você espera que vai demorar muito tempo para você ir para o céu. I know you hope that it will take a long time for you to get there. Mas quando não tiver mais jeito mesmo, But when there's no more way, que você tiver que ir embora, that you need to leave, você fala assim, Senhor, agora eu quero o céu agora. then you're going to say, Lord, now I want heaven. Amém. Então, se você quer ir no céu, qual tem sido o seu planejamento para ir ao céu? So if you want to go to heaven, what's been your planning to go to heaven? Você tem planejado isso? Have you planned that? Amém. Você tem feito algo para isso? Have you done something towards that? Então nós vemos aqui que a esperança é o oposto do medo e da ansiedade. So we see here that hope is the opposite of fear and anxiety. Aliás, alguém já falou que aonde o medo chega, a fé vai embora. As a matter of fact, somebody has already said, when fear arrives, faith leaves. Aonde o medo chega, a fé vai embora. A esperança vai embora. Wherever fear arrives, hope leaves. Bom, mas então a esperança, como sendo algo oposto ao medo e à ansiedade, ela tem que ser baseada em algum conhecimento dos fatos para te dar esperança. So hope, being the opposite of fear and anxiety, has to be based on something to give you the facts for that hope. E nós podemos perguntar qual é a base para essa esperança que todo mundo tem um pouquinho de esperança. And we have to ask, what is the basis? What fact is the basis for this thing that everybody has a little bit of hope? Todo mundo tem esperança, não tem? Everyone has hope, don't they? Você tem esperança que alguns têm esperança que vão casar, né? Some have hope that they'll get married. Outros têm a esperança, né? Que é a expectativa do futuro de ver seus filhos criados, bem desenvolvidos, bem encaminhados no mundo. Some have the hope, which is expectation of the future, to see their children well grown, well educated, and well set in their future life. Então a verdade é que o que nós chamamos de otimismo. So in reality, what we call optimism. O que é otimismo com relação ao futuro? What is optimism in relation to the future? Então, a resposta que o homem, o ser humano moderno, a civilização moderna dá, So the answer that modern man, modern civilization gives, é encontrada numa ideia geral de um progresso universal. it's found in a general idea of universal progress. O que quer dizer esse progresso universal? What does it mean, universal progress? Porque no fundo, todo mundo é de uma certa maneira otimista. Because in reality, everyone is in a way or another optimistic.
Na realidade, se você conhece alguém que é pessimista, você não quer muita conversa com ele, não. In reality, if you know somebody who's a pessimist, you don't want to have a lot to do with them. Você vai, no mínimo, você vai achar que essa pessoa traz azar. At least you're going to think that they bring bad luck. Alô? Então, todo mundo quer ser otimista. So everyone wants to be an optimist. E tem livros escritos e venderam e continuam vendendo muito, que falam sobre otimismo. And their books are written, and they've sold a lot, they're still selling a lot, that speaks about optimism. Eu lembro do título de um deles aqui que fala assim, otimismo em conta-gotas. I remember the title of one of them that's called Optimism Drop by Drop. Mas, então o otimismo é uma ideia geral que nós temos no nosso mundo hoje. So optimism is a general idea that we have in our world today. Mas, o que quer dizer uma vida, geralmente falando, e particularmente a vida humana? What does it mean, a life in general, speaking, particularly the human O que life? como que isso se relaciona com esse otimismo universal? How does that relate to this universal optimism? Olha, eles acreditam que a vida sempre está progredindo. They believe that life is always progressing. Eles dizem que a vida sempre vem de uma forma menor para uma forma maior. They say that life always comes from a lower form to a higher form. E você sai assim você começa a trabalhar, você tem pouco dinheiro, você está na esperança que um dia você vai ter muito dinheiro. You start working and you have little money and you have the hope that one day you're going to have lots of money. Eu lembro da minha falecida mãe aqui, né? I remember my deceased mother. Ela tinha muito otimismo com relação a isso. Ela costumava ir lá, comprava 5 galinhas, punha lá no quintal e falava, essas 5 galinhas aqui vai crescer e vai dar 30 pintinhos. E esses pintinhos vão virar não sei mais o que, e daqui a pouco nós temos 100 galinhas aqui, dando 100 ovos por dia e estamos dando tanto de dinheiro. I remember my mother, she used to be very optimistic in this area. She would go and buy 5 chickens and she used to say, you know, these 5 chickens, somehow they're going to have 30 chicks and they're going to multiply, they're going to become over 100 chickens and we're going to have over 100 eggs a day in here and it's going to be really good. Então nós cremos, o mundo crê que a coisa vai melhorar. So the world believes that things are going to get better. Quem é que não gosta de fazer um bom investimentozinho aí, né? Who here does not like to make a good investment? Você fica de olho ali para saber qual é a ação que vai dar, qual é o melhor negócio que vai ser. You keep an eye on it to see which stock is going to be better, what's going to be. A verdade é que existe uma ideia generalizada, enraizada dentro da civilização ocidental, principalmente aqui, de otimismo. The truth of the matter is that there is an idea that's generalized, it's rooted in the Western society that is optimism. Pouca gente, na realidade, sabe que essa ideia de otimismo é uma ideia comparativamente nova. Very few people know, though, that this idea of optimism, it's relatively a new idea. Podemos afirmar com uma certa precisão quando que essa ideia primeiro apareceu. We can affirm with certain precision when this idea first came about. Mais ou menos uns 200 anos atrás. About 200 years ago. Na primeira metade do século XVIII. In the first half of the 18th century. E isso foi lá na França, que o homem primeiramente falou sobre progresso universal. Where man first spoke about a universal progress. Era a idade da razão, que chamam-se a idade da razão ou a idade do iluminamento. It's what they call the age of reason or the age of enlightenment. Que esse conceito de progresso se tornou assim largamente aceitado e tremendamente influenciou o mundo. That this concept of progress was largely accepted and influenced the world. E esse período no século XVIII foi caracterizado por duas coisas juntas. At this time, the 18th century was characterized by 2 things that went together. Que era valor muito grande da razão e otimismo muito grande. Which was a great value placed on reason and a great value placed on optimism. E essas duas coisas juntas, elas trouxeram convicção ao homem
And these two things put together brought conviction to the men. Que a natureza do homem, ou seja, a sua capacidade de pensar ou de raciocinar, That the nature of man, his capability of reasoning or thinking, é capaz de ser indefinidamente aperfeiçoado. it's capable of being indefinitely perfected. Vocês estão entendendo ou não? Do you understand it or not? Então, Rousseau falou sobre a perfeição da razão. Rousseau, he spoke of the perfection of reason. E ele falava isso como um fato que dentro de um certo limite poderíamos dizer que é verdade. And he used to teach this as a fact. And we can say this up to a certain point, it is true. Mas não da maneira como o mundo quer influenciar. But not the way the world wants it to influence it. Porque eles têm a convicção de que se o homem for educado Because they have the convictions that if humans are educated para ser mais e mais racional, e mais inteligente, to be more and more rational, more and more intelligent, isso vai levar ao progresso. that will bring progress. Porque quando o conhecimento do homem cresce e a sua capacidade para aplicar esse conhecimento aumenta, a vida vai ficar melhor. Because when humans' knowledge increases, their capability of applying this knowledge increases, therefore their quality of life increases. Num certo sentido é verdade. In a certain way, that is true. Quando eu preguei meu primeiro sermão, eu tinha que ter os meus papéis escritos. Hoje eu estou com um computador aqui. When I preached my first sermon, I needed to have my notes written down. Tonight I'm here with a laptop. Isso, de uma certa maneira, That, in a certain way, facilitou a minha vida. made my life easier. Os carros de hoje são melhores, mais confortáveis. Cars nowadays, they're better, they're more comfortable. Se eu tivesse que viajar num carro puxado por bois ou por cavalos, If I had to travel in a car pulled by ox or by horse, eu não poderia fazer a viagem que faço da minha casa aqui todos os domingos. I was not able to do the trip that I do from my house here every Sunday. Agora, o que acontece é que estas coisas podem me ajudar na minha vida, mas elas não são a essência daquilo que eu sou ou daquilo que eu preciso ser. So the truth is that these things, they can help me in my life, but they're not the essence of what I am. Então, a filosofia do progresso é particularmente baseada na ciência e nos métodos de adquirir conhecimento e tecnologia. So the theory of progress is basically based on the theory or the science of technology, acquiring knowledge and understanding, E de aplicar essa tecnologia. and to apply this technology. Isso começou no século XVIII. This started in the 18th century. No século XIX, In the 19th century, vem a teoria da evolução de Darwin, Darwin's theory of evolution comes about, que veio como os outros, veio jogar açúcar no mel, né? which came as other people say, throw sugar and honey. Que dizia mais ou menos a mesma coisa. Isso foi abraçado pelos filósofos, os plantões do dia. Which said pretty much the same thing, and this was well received by the philosophers of the time. Quando na realidade a teoria da evolução de Darwin na cabeça dele era uma teoria cósmica. Which in reality, Darwin's theory of evolution, in his own mind, it was a cosmic theory, Aonde as formas mais baixas de vida evoluíam para as mais altas. where the lower forms of life would evolve into the higher forms of life. Aliás, isso é uma das teorias do espiritismo nos dias de hoje. In reality, that's a theory of spiritism nowadays. E quando você conversa com um deles, And when you talk to one of them, é impressionante o orgulho que eles têm de achar que eles são o suprassumo do conhecimento. it's impressive how proud they are. They believe that they're the cream of the crop of knowledge. Mal sabem eles onde começou isso aí, de onde veio e para onde vai. Little do they know where this started, where it's going, and where it will end up. Você está me entendendo ou não? Are you understanding me or not? Então veja, essa ideia
So this idea of progress had a certain success. Por exemplo, as coisas quando bem administradas, às vezes trazem algum progresso. For example, when things are well managed, they bring certain progress. A China nos dias de hoje, por exemplo, China nowadays, for example, criou uma população de aproximadamente 300 milhões de habitantes, que equivale à população inteira dos Estados Unidos. they created a population of about 300 million people, which is the equivalent to the whole population of the United States. Que tem um poder aquisitivo tremendo. That they have such economic power. Agora, não se esqueça que a China tem uma população total de 2 bilhões de pessoas. But now don't forget that China has a total population of 2 billion people. Então tem gente rica e tem gente pobre lá. So there's people rich and there's people poor É there, igual aos Estados Unidos. like the United States. Tem lugares muito bonitos aqui, mas vai em algumas favelas aí, daqui de Tampa mesmo, não precisa ir muito longe não, ou então lá de Nova Orleans, ou lá do Alabama, que você vai entender o que eu estou falando. Even so, here in the United States, there's very pretty places here, but you don't have to go far. Go to some of the ghettos in Tampa, or in New Orleans, or in Alabama. There's very ugly places here too. Ou em algumas favelas lá do Brasil também, ou de países asiáticos, da Tailândia, da Indonésia, e vai por aí afora. Or even in Brazil, or Thailand, or Indonesia, and so on. Então vemos que essa ideia de progresso trouxe algum sucesso, So we can see that this idea of progress brought some success. mas teve vozes que se levantaram contra essa ideia, But there were voices that rose up against this idea. e eram homens de peso da época, And they were men of great weight at the time, que se levantaram contra essa nova doutrina. who rose up against this new doctrine. E essa doutrina do progresso é uma doutrina nova, eu vou explicar para você por quê. And this doctrine of progress is new. I'll explain to you why. Porque essa doutrina do progresso não é conhecida na antiguidade. Because this doctrine of progress is not known in antiquity. Doutrina do progresso não foi conhecida na época da Reforma. The doctrine of progress was not known during the Reformation. Pega qualquer dos grandes reformadores, Martim Lutero, Zwingli, Calvino, e vai por aí afora, e vê qual deles estava pregando a teologia da prosperidade. See, take all the great reformers, Martin Luther, Calvin, the other one you mentioned, and see which one of them were preaching this theory of progress. Veja, eu não sou contra o progresso. Look here, I'm not against progress. Eu gosto do progresso. I like progress. Eu gosto de um carro novo, I like a new car, uma roupa nova, um sapato novo, new clothes, new shoes, computador novo. new computer. A Bíblia diz que é melhor você dar do que você receber. The Bible says it's better for you to give than to receive. Fala a verdade para você, como pastor, As a pastor, muitas vezes nós vivemos de ofertas, we live from offerings porque Deus determinou dessa maneira. because God determined it to be this way. Mas então é bom quando a gente recebe uma oferta. So it's good when we receive an offering. Mas como pessoa acostumada, dando em posição de receber ofertas como pastor, But as a person who's used to being in the position to receive offerings as a pastor, eu vou te falar para você que é muito melhor, é muito mais alegria você dar do que você receber. I'll tell you there's a lot more joy for you to give than for you to receive. E eu estou falando isso aí não é para você, não, estou falando uma experiência pessoal minha. And I'm not telling this to you, I'm telling it to you as a personal experience. Então veja, essa doutrina do progresso era algo que não foi conhecido na época da Reformação. So this doctrine of progress is something that was not known during the time of the Reformation. Toda a cultura asiática não conhecia isso. None of the Asian cultures knew of this. Então, isso era algo novo. So this was something new. E a ideia do progresso se tornou uma convicção axiomática, que não precisava de prova e que não tinha como ser provado ao contrário. So this idea of progress became like a religious An an axiom, and that's something that did not need to be proved or need proof. Então, a crença no progresso se tornou durante o século XIX quase uma religião. So the belief in progress in the 19th century became almost like a religion. E negar isso aí era quase como uma blasfêmia. And to deny that was almost as blasphemy. Da mesma maneira que hoje em dia você negar Maomé lá no mundo muçulmano,
nowadays for you to deny Muhammad in the Muslim world is a blasphemy to them. Isso é um sofisma. That's Sophism. Sophism. Então, isso era um sinal de malícia. That was a sign of malice. Isso era um sinal que você não estava confiando na humanidade. That was a sign that you were not trusting in humanity. Então o otimismo era baseado na ideia do progresso e essa era a religião. So optimism was based on the idea of progress, and that was the religion. Do final do século XIX, daqueles que tinham parado de crer em Deus. It was the religion of those at the end of the 19th century, of those who had stopped believing in God. Olha, vocês aqui são relativamente novos, vamos assim dizer, mas eu já tenho 64 anos de idade. You guys here are relatively new, but I'm almost 64 years old. Eu me recordo que aos 12, 13, 14 anos, discutindo, tentando falar de Deus com pessoas, eles diziam, não, isso é uma coisa antiga. I remember being 12 to 14 years old trying to talk to people about God. They would tell me, no, that's something old. Quem quer saber desse negócio lá do tempo de Moisés? Cai fora, meu! Nobody wants to know about these things from the time of Moses. Cai fora, meu! Get out of it. É assim que eles falavam, e falam nos dias de hoje, muita gente. That's what they used to say back then, and that's what they still say nowadays. Então, veja, então o que acontece é que enquanto os argumentos dos oponentes, que alguns deles eram grandes historiadores da história na época, So what happened is the argument of some of the opponents were great historians of the time. não conseguiu dar um alerta aos seguidores desse movimento. They were not able to alert the followers of this new movement. Então eles não conseguiram chacoalhar isso. So they couldn't shake it off. Mas a própria história se encarregou de chacoalhar a fundação dessa crença no progresso. But history itself was in charge of shaking the foundation of this belief in progress. Bastou a Primeira Guerra Mundial no começo do século XX, né? E depois a Segunda Guerra Mundial na metade do século, e já mudou a situação. All it took was the First World War at the beginning of the 20th century, and then the Second World War in the midst of the century, and then the situation changed. Então veja, essa ideia de progresso era primeiramente uma ideia falsa. So this idea of progress was first of all a false idea. Porque o que eles imaginaram, eles viram, é que a civilização ocidental, What they saw and they imagined is that the Western society, civilization, não faz parte aqui da mensagem, mas é interessante que Deus tem dado bênçãos muito grandes para a civilização ocidental. it's not part of the message, but it's very interesting that God has given great blessings to the Western civilization. Você vê que Paulo queria pregar o evangelho na Ásia, Deus falou, a Bíblia ele falou, o Espírito Santo, não foi o diabo, o Espírito Santo não permitiu. And Paul wanted to go preach the gospel in Asia, and it wasn't the devil, the Holy Spirit did not allow him to go. E ele acabou entrando na Europa, que foi a primeira pregação no mundo ocidental. And he ended up going to Europe, which was the first preaching in the Western world. Na época nunca ninguém ia dizer que ia chegar, mas veja, At that time, nobody could imagine what would happen. então a Europa, depois de ter visto a civilização ocidental progredindo desde o tempo dos romanos, So Europe, after seeing the Western civilization progressing since the time of the Romans, tendo progresso moral, having a moral progress, eles não entenderam ou não quiseram enxergar they did not understand or they did not want to see que esse progresso foi criado pelo cristianismo. that this progress was created by Christianity. Presta atenção, Pay attention. eu não estou falando aqui que a Igreja Católica foi uma igreja perfeita. I'm not saying that the Catholic Church was a perfect church. Houve coisas horrendas, There were horrendous things. alguns papas da Igreja Católica foram pior que o Lula lá no Brasil. Some of the popes in the Catholic Church were worse off than Lula in Brazil. Se tem algum torcedor do Lula aí, sorry. If there's any Lula supporters, sorry, it's the former Brazilian president. Mas, veja, a Igreja Católica perseguiu os judeus de uma forma indiscriminada.
The Catholic Church persecuted the Jews in an indiscriminate way. Mas a verdade é que o cristianismo, onde ele chega, direto ou indiretamente, ele traz progresso. But the truth is that Christianity, wherever it arises, one way or another, it brings progress. Então, esses arautos do progressivismo, So these high people of progress, Progressive theory. esses que proclamam. those who proclaim, O arauto é uma pessoa que sai proclamando. An orator. Então, os arautos do progressivismo se esqueceram de que esse progresso moral, principalmente, vinha não algo inerente ao ser humano, mas era algo que o cristianismo tinha dado. so those who preach, who announce this theory of progress, they forgot that was not spiritual. Os arautos do progressivismo, eles se esqueceram ou não quiseram ver que o progresso moral era por causa do cristianismo. So those who preached this progressivism, they forgot, or they did not want to see that the reason for moral progress was due to Christianity. E isso aí era por causa do cristianismo e não era uma qualidade inerente ao ser humano. And that was because of Christianity, because that was not an innate quality to human beings. E nem progresso da civilização. Neither progress of civilization. Olha, vou dar um exemplo para você dos dias atuais. I'm going to give you an example nowadays. Quando a civilização começa a progredir, When a civilization starts to progress, começa a ter dinheiro, it starts to have money, aí você vê algumas coisas assim, como diz lá no Brasil, do arco da velha, né? you see certain things as they say in Brazil from back in the days. Você vê o Target, é uma loja de departamento aqui dos Estados Unidos, que diz que o banheiro deles é para quem se sentir o que você é. You have like Target, the department store here in the United States, this is their bathrooms, is for however you feel you are. Quer dizer, então você é homem, você diz que você está se sentindo como mulher, você vai no banheiro com as mulheres. So you're a man, you say you feel like you're a woman, you can go to the woman's restroom. E você é mulher e está se sentindo homem, você vai no banheiro dos And homens. if you're a woman and you feel like you're a man, you go to the men's bathroom. Então imagina a sua filha lá de 13, 14 aninhos, né? So imagine your young daughter, 13, 14 years, Tem aquela beleza particular à idade, vai no banheiro, has that beauty particular to the age, they go to the bathroom. tá um predador sexual lá, ele diz que ele está se sentindo mulher ali. There's a sexual predator there and he says he feels like he's a woman. E ele vai no banheiro lá, e não tem lei ali dentro que vai impedir ele de fazer isso lá, ele vai ficar olhando sua filha lá. He goes to the bathroom and there he's looking at your daughter. There's no laws to prohibit him to doing that, Ou vice-versa. or vice versa. Isso é um dos resultados do progressivismo. That's one of the results of progressivism. Então nós vemos aqui que a humanidade experimentou, na realidade, o que aconteceu, presta atenção, o que aconteceu So we see here that humanity tasted what happened. é que quando a humanidade põe Deus de lado e começa a querer achar o progresso eles mesmos, isso nós chamamos de secularismo. When humanity puts God aside and tries to find progress by themselves, we call that secularism. E secularismo leva a uma outra coisa que chamamos totalitarismo. Desculpe. Totalitarianism. And Você entendeu? Totalitarismo. secularism leads to something else which we call totalitarianism. Então, um regime totalitário So a totalitarian regime é um regime onde eles têm a última palavra. is a regime where they have the last word.
atual. I'm going to give you another example from nowadays. Você vai falar, pastor, lá vem o senhor de novo, né? You're going to say, Pastor, there you go again. Mas essa é a questão de visão. This is a thing that has to do with vision. Veja os liberais do dia. See the liberals of the day. Eles podem acusar os oponentes políticos They can accuse their political opponents das mesmas coisas que eles fazem, mas eles não apontam para o que eles fazem, mas eles apontam para as mesmas coisas que eles fazem, eles apontam como os outros fazem. They can accuse other ones of doing the same things that they do, but they don't point it out when they do it. Não vai longe. It doesn't go far. Veja aí, recentemente uma mulher que tem um programa na televisão aí que falou mal de uma outra ex-assessora do Obama. Doesn't go far. See a woman here who has a TV program and she spoke ill of one of Obama's ex. Ela perdeu o programa dela. She lost her TV show. No mesmo canal de televisão, In the same TV station, 2 dias depois, 2 days later, uma outra pessoa liberal fala mal de uma conservadora, falou assim 10 vezes pior, usou uma palavra que não se usa e está com o programa dela até hoje lá. then a couple days later, a liberal woman in the same TV station talked bad about a conservative woman, used a word she 10 times worse than the previous one, and she still has her show to this day. Isso é fruto de um ateísmo que se torna um totalitarismo. That's fruit of atheism that becomes totalitarianism. E se a América não se voltar para Deus, And if America does not return to God, isso vai acabar acontecendo na América. this is going to end up happening here. Aqui na América nós ainda temos um sonho de progresso que chama-se sonho americano. Here in America, we still have a dream of progress, which we call the American dream. Na realidade, nós somos um grupo de pessoas aqui In reality, we're a group of people here que estamos numa situação única. who are in a unique situation. Nós compramos coisas baratas, We buy things cheap, só que o comércio com a China não tem como continuar do jeito que vem vindo por muito tempo. but the commerce that we have with China cannot go on as it has for much longer. Alguma coisa vai mudar. Something's going to have to give. Nós temos um poder aquisitivo muito grande. We have a great buying power. Agora, você pergunta para os crentes da Coreia do Norte, por exemplo, o que é a ideia deles de progresso. Now, you ask the believers in North Korea, for example, what is their idea of progress? Falar em crentes da Coreia, amanhã tem uma reunião internacional entre o Trump aliás, amanhã, terça-feira, desculpa, obrigado, irmão. Tá vendo? A irmã Mara está mais ligada na política aí do que eu. Speaking of North Korea, Olha you say só. Monday there was a meeting between Trump and the North Korean leader. She says, no, it's not tomorrow, it's on Tuesday. Rapaz, So she's more into. tia Mara está melhor que eu e o Manuel junto. She's better off than me and Manuel together. Mas, é uma bênção. Mas olha, vamos orar e pedir que isso traga uma melhora de vida para os 300 mil irmãos que nós temos lá na Coreia do Norte. Let's pray that this will bring a better life for the 300,000 brothers that we have in North Korea. Amém? Amen. Então, continuando aqui. Então, nós vemos que essa ideia toda de progresso So we see that this whole idea of progress, é algo novo it's something new que não acontece no mundo todo. that does not happen in the whole world. Conversando com as pessoas lá do Brasil, eles falam, pastor, olha, o problema não é a situação de hoje. Talking to people in Brazil, they say, Pastor, the problem is not today's situation. O problema é que nós não sabemos quando vai melhorar, pastor. The problem is that we don't know when it's going to get better. Quando você fala com uma pessoa lá da Venezuela, você pergunta para o irmão Jesus da Venezuela, ela nem responde mais. When you ask Jesus about Venezuela, he does not even answer you anymore. Sure. Então, aqui, por enquanto, nós temos recursos, mas nós vamos ser responsáveis, nós vamos responder a Deus pelo que nós temos aqui.
Here, at least for now, we still have resources, but we're responsible and we're going to answer to God for what we have here. Então, o que eu quero falar para vocês é que essa ideia de progresso não é uma ideia cristã. So what I want to tell you is this idea of progress is not a Christian idea. Você não vai achar no Novo Testamento nenhum autor do Novo Testamento falando sobre progresso You're not going to find any. como é apresentado aqui. You're not going to find any writer in the New Testament speaking about progress as it is presented here. Na realidade, a Bíblia diz no Novo Testamento que os homens irão de mal a pior. In reality, the Bible says in the New Testament that man will go from bad to worse. Pedro fala assim: salvai-nos dessa geração corrupta. Peter said, "Save yourselves from this corrupt generation." E você não vai achar nenhum escritor medieval. And you're not going to find any medieval writer. Então, isso é uma racionalização e uma secularização de uma esperança cristã. So that's the rationalization and the secularization of a Christian hope. Eu quero dizer para você aqui que nós estamos falando de esperança. I want to tell you here that we're speaking about hope. Mas eu estou gastando aqui esse tempo todo para explicar para você que esperança na ótica bíblica I'm spending all this time here to explain to you that hope and the biblical view. não é o que nós estamos sendo ensinados nos dias atuais. It's not what we're being taught nowadays. Foi o cristianismo, foi através do cristianismo que a humanidade aprendeu a ter esperança. It was through Christianity that humanity learned to have hope. Ou seja, para olhar para o futuro, Meaning what? To look into the future, para que se realize algo que vale a pena ser vivido. for the realization of something that's truly worth living. Já falei aqui que as pessoas da Ásia, as pessoas do mundo antes de Cristo, I've already said that the people of Asia, the people of the pre-Christ, the world of pre-Christ, nunca olharam para o futuro com esperança. they never looked to the future with hope. Você quer um exemplo? You want an example? Vê Abraão, vê os patriarcas. See the patriarchs. Look at the patriarchs. Quando morriam deles, When one of them died, nossa, era aquele choro por dias e dias e dias e dias. was that cry for days and days and days. E eles tinham And they had conceito muito grande de Deus. a great concept about God. Davi, orando, falou assim: Senhor, David praying, he said, Lord, eu não sei o que vai acontecer, Senhor, I don't know what's going to happen, Lord, mas eu sei que Tu não vais deixar a minha alma no Sheol. but I know you won't leave my soul in the grave. Em outras palavras, In other words, ele tinha uma esperança em Deus, he had a hope in God, mas ele não sabia o que ia acontecer. but he did not know what would happen. Sabe, eu quero falar para você hoje. But I want to tell you tonight, Esperança é algo que vem através de Jesus Cristo. hope is something that comes from Jesus Christ. Então, a esperança que o mundo tem não é baseado num fato histórico ou numa revelação como é o cristianismo. So the hope the world has is not based on a historical fact or in a revelation as it is Christianity. Pela primeira vez For the first time na história de uma civilização foi dada para o povo de Israel uma esperança do futuro. For the first time in the history of civilization, it was given to the people of Israel hope for the future. A religião de Israel era baseada em fatos históricos. The religion in Israel was based on historical facts. Deus falou para Moisés: olha, Moisés, você vai inculcar isso na cabeça do teu filho, você vai ensinar eles, e quando eles crescerem e perguntar o que foi, você vai falar: foi Deus que fez isso. Ou seja, história. God told them, Moses, you're going to indoctrinate this into your children. You're going to stick it in their heads, and you're going to tell them this and this and this. And when they grow up and they say, what is this? You're going to tell them because God did this and this and this. Meaning what? It's history. Então, a religião de Israel é relacionada com a história, e Jeová é o Deus Criador, o Senhor que se revelou a si mesmo através da história, através de eventos históricos. So the religion of Israel it's related to history and to God Jehovah, who Himself showed themselves from historical facts. Vocês estão me acompanhando até aqui ou não? Are you following me here or not?
Tá dando para entender ou não? Can you understand or not? Ninguém fala nada, não sei se dá, não. No one says anything, I don't know if you are or not. Bom, vamos lá. Então esses fatos históricos, So these historical facts, eles eram apontados e interpretados através dos profetas. they were pointed by and interpreted by the prophets. E, ao mesmo tempo, eram esses profetas que apontavam para o futuro. And at the same time, were these prophets who pointed to the future. Aonde uma revelação de um reino messiânico era para ser esperada e era para estar na expectativa do reino messiânico. Where a revelation of a messianic kingdom was to be revealed and there was supposed to be an expectation of it. Mas isso é uma coisa nova na história. Nação nenhuma nunca teve isso. But that was something new in history. No other nation has ever had that. E o último desses profetas foi um chamado João Batista. And the last one of these prophets was called John the Baptist. E João Batista estava tão concretamente, pessoalmente, historicamente, numa expectativa tão grande, He was so concretely, personally, in such a great expectation, que ele mandou os discípulos. Você vê isso aí no fato quando ele mandou os discípulos dele perguntarem para Jesus: Jesus, é você o Messias ou eu vou ter que ficar esperando outro? you can see this when he sent his disciples to ask Jesus, are you the Messiah or do we have to wait for another? E a resposta que Jesus deu foi uma resposta indireta. And Jesus gave him an indirect answer. Mas o que Jesus na realidade falou para ele, But what Jesus in reality told him, falou assim: olha, será que você não pode ver pelas obras que eu faço? it was, can't you see by the works that I do? Que eu sou realmente aquele que você pensou, That I am the one who you thought I was? embora eu não seja exatamente do jeito que você antecipou. Even though I might not be exactly the way you anticipated me to be. Você sabe que isso é uma coisa interessante, né? You know, that's something interesting. Muitas vezes nós antecipamos, nós temos uma expectativa de como Deus vai agir. A lot of times we anticipate, we have an expectation about how God is going to act. João Batista estava numa expectativa que Jesus ia chegar como impondo o reino e tal, aquela coisa toda. John the Baptist was in an expectation that Jesus was going to come and implement his kingdom. Vocês estão começando a entender ou não? Are you starting to understand or not? De novo, Again, lá na Cesareia de Filipe, in the Caesarea Philippi, quando Jesus perguntou pela primeira vez aos seus discípulos: when Jesus asked for the first time to his disciples, o que vocês dizem quem eu sou? who do you say that I am? E Pedro respondeu para ele: And Peter answered him, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. you are the Christ, the Son of the living God. E Jesus aceitou a confissão de Pedro. And Jesus accepted Peter's confession. E mais ainda, Jesus declarou And even more, he declared que aquele conhecimento não foi dado a ele através de uma revelação, uma sabedoria humana. that knowledge was not given to him through human revelation. Não foi dado através nem de carne nem de sangue. It was not given through flesh or blood. Mas isso era uma revelação vinda de Deus. But there was a revelation come from God. Deixa eu falar para você uma coisa, meu irmão. Let me tell you something. O my friend. progresso que você precisa enxergar não vem da sua carne. É uma revelação que vem de Deus na sua vida. The progress that you need to see is not something that comes from your flesh. It's a revelation that comes from God to your life. Então Jesus é aquele que eles estavam esperando. So Jesus is the one whom they were waiting for. Então, aquela longa espera, So that long wait, aquela longa expectativa with that long expectation, tinha chegado ao final. has come to an end. Jesus chegou. Jesus arrived. Então nós vemos aqui que o progresso So we see here the progress é Jesus para a humanidade. is Jesus for humanity. E o homem, a humanidade, And man, humanity, os políticos em Washington, the politicians in Washington, graças a Deus pelo velho Trump lá, né? thank God for the old Trump over there. Como diz o outro, não importa o que ele fez, o que ele deixou de fazer. It doesn't matter what he's done or not done. O que me importa é que hoje ele está buscando a Deus
é que hoje What matters to me is that today he's seeking God. tem reunião de oração diária lá em Washington, D.C., lá na Casa Branca. That there's daily prayer meetings in the White House. É o que Deus diz, Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Is what God says, that He uses those things that are not to confuse those that are. Mas a verdade é que os burocratas do mundo, But the truth is that the bureaucrats of the world, lá da ONU, from the United Nations, principalmente aqueles que são contra Israel o tempo todo, especially those who are against Israel all the time, em qualquer situação, de dia ou de noite, in any situation, day or night, eles não podem perceber que o progresso para a humanidade é Jesus. they can't perceive that the progress for humanity is Jesus. Porque eles só vão perceber isso através de uma revelação, através do Pai de Jesus. Because they could only perceive that, see that through a revelation from the Father. Sabe, eu quero falar uma coisa para você, você não aceitou Jesus porque você percebeu. I'm telling you something, you did not accept Jesus because you noticed it. Não, porque isso foi revelado para você, através do Espírito Santo. It's because it was revealed to you through the Holy Spirit. É por isso que você está aqui hoje. And that's why you're here today. É por isso que você assiste hoje pela And televisão. that's why you watch tonight through the television. Então, essa revelação So this revelation é algo diferente do que as pessoas esperam acerca do progresso. is something different than what people expect about progress. Porque essa revelação mostra o plano de Deus para as épocas, para o mundo. Because this revelation shows the plans of God for the times, for the world. Aonde o progresso realmente está? Where progress truly is. Não um progresso humano ou mundano, Not a worldly or mundane progress que não podem refrescar a alma. that cannot refresh the soul. Veja, quando nós começamos essa série de mensagens aqui, nós falamos que a fé cristã é baseada num fato que está no passado. See, when we start the series of messages here, we talked about that the Christian faith is based on fact that's in the past. E esse fato que está no passado é a cruz de Cristo. And this fact that's in the past is the cross of Christ. E é exatamente isso que distingue a fé cristã da fé judaica. And that's exactly the thing that distinguishes the Christian faith from the Jewish faith. Os judeus continuam esperando o Messias. The Jews are still expecting the Messiah. Eles acham que estão olhando para o futuro, They think they're looking to the future, quando na realidade eles ainda estão no passado. when in reality they're still in the past. É paradoxal isso. It's a paradox. Porque eles, na realidade, eles perderam o passado, pelo menos por enquanto, até que ele seja revelado a eles. Because in reality they actually lost the past until it's revealed to them. Mas os cristãos falam assim, olha, quando eles olham para trás, eles falam assim, olha, Jesus já veio. But the Christians, when they look to the past, they say Jesus has already come. Então, o cristianismo parece ser uma religião que fica olhando para trás. So Christianity is a religion that seems like it's always looking backwards. E você que vai evangelizar os outros, And you who go out there to evangelize others, certamente você vai encontrar não uma nem duas, mas muitas pessoas que vão falar para você que isso é uma religião antiga, atrasada. you're not going to find out one or two, but many people they'll tell you that that's an old religion, an outdated religion. Mas você tem um fato real na sua mão. But you have a real fact in your hand. Então veja, nós vemos aqui So we see que here os judeus e não os cristãos parecem que estão olhando para o futuro. that the Jews and the non-Christians seem like they're looking forward. Mas, na realidade, quem está olhando para o futuro somos nós que estamos, como Paulo diz, esperando vir do céu a Jesus Cristo que será revelado. But in reality, those who are looking to the future, it's us. As Paul said, we're waiting for Jesus to come back from the heavens and to be revealed. Então, como que a fé e a esperança
So how can faith and hope, Como que a dimensão do passado e a dimensão do futuro estão relacionadas na doutrina cristã? É o ponto principal desse sermão aqui. how can the dimensions of the future and the past be related in the Christian doctrine? That's the main point of the sermon. Você já está cansado? Are you tired? Já? Yes. Amém. Mais 5 minutinhos. Just 5 more minutes. Veja, vamos repetir aqui que fé é baseada num fato passado Let's repeat here that faith is based on an act in the past. e que a completa e final revelação de Deus, And that the complete final revelation of God, que ao mesmo tempo o fato da redenção através da reconciliação na cruz de Cristo, which is at the same time the fact of the redemption through the reconciliation in the cross of Christ. porque a cruz de Cristo é na realidade ponto divisor na história. Because the cross of Christ is in fact a dividing point in history. Tanto é que quando você vai para a escola, eles falam antes de Cristo e depois de Cristo. Even so, when you go to school, things are dated before Christ and after Christ. Mas, no entanto, essa mudança decisiva na situação da humanidade e de todo indivíduo, However, this decisive change in the situation of mankind and every individual, essa vitória do reino de Deus sobre o poder das trevas, this victory of God's kingdom over the power of darkness, ela tem uma forma estranha. it has a strange form. Esse Messias, This Messiah, ele foi pendurado numa cruz. he was hung on a cross. Ele foi crucificado como um rebelde. He was crucified as a rebel. Isso parece uma derrota ao invés de uma vitória. And that looks like defeat instead of victory. Mas pela fé, But by faith, nós entendemos essa linguagem paradoxal de Deus. we understand this paradoxical language of God. Presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Pay attention to what I'm going to say to you now. É porque o homem é o que ele é. Nominalmente, um pecador. It's because man is what he is, namely a sinner. E porque então, por causa disso, Cristo é o que ele é. Nominalmente, um crucificado. And that's why Christ is what he is, namely a crucified, Um servo sofredor de Deus. a suffering servant of God. Então, por causa do amor de Deus que nos ama, não obstante que nós somos. It's because God's love, who loves us in spite of us, O amor de Deus pelo pecador, the love of God for the sinner, que Jesus tomou essa forma. that Jesus took this form. Isso foi um escândalo para os judeus, This was a scandal for the Jews. como Paulo fala lá na primeira epístola dele de Coríntios. As Paul says in his first letter to the Corinthians. Porque, você sabe por que isso foi um escândalo para os judeus? Do you know why this was a scandal to the Jews? Eu vou te falar para você. I'm going to tell you. Porque os judeus não reconhecem a si mesmos como pecadores. Because the Jews, they don't recognize themselves as sinners. Veja o que o Novo Testamento fala daquele lá na época de Jesus. Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esse pecador aí, não. See what the New Testament says about the one at the time of Jesus, the Pharisee. He says, Lord, I thank you because I'm not like this sinner. Eu dou meu dízimo, eu tomo o banho conforme eu preciso tomar, eu me purifico. So I paid my tithes, I bathe as I should, I purify myself. Então eles, judeus, So them, the Jews, queriam e querem ser justificados pelas suas próprias obras. they want to be justified by their own works, Ou seja, por eles mesmos, or in other words, by themselves, e não pela graça, somente pela graça. and not by grace, only grace. Os crentes entendem que eles têm que se identificar a eles mesmos com esse rebelde crucificado. The Christians believe and they understand that they have to identify themselves with this rebel who is crucified. Antes que eles possam se identificar com esse rei dos reis, senhor dos senhores, que é o ressurreto. Before they can identify themselves with the King of Kings and the resurrected one.
Então, essa identidade dupla do Senhor Jesus, So this double identity of the Lord Jesus, nós entendemos pela fé. we understand by faith. Pela fé. By faith. Mas a fé sozinha não é tudo. But faith by itself is not all. A fé é a origem da esperança. But faith is the hope, is the origin of hope. Cristo, o crucificado, é realmente o Filho de Deus, o Messias. Christ crucified is truly the Son of God, the Messiah. Mas essa forma dele de ser não é a forma real dele. It's not his real form. Ele está como que disfarçado, vamos assim dizer. He is, as if it were to say, disguised. Então a glória de Deus é manifesta ao crente lá na cruz. So the glory of God is manifest to the believer at the cross. Mas, paradoxalmente, de novo, But again, in a paradox, a glória de Deus tem e será manifesta diretamente. has and will be manifested directly. Isso quer dizer o seguinte, That means this, que é como a Bíblia diz, Cristo aparecerá novamente na sua própria imagem. as the Bible says that Christ will appear again in his own image. E olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, ele está ansioso por esse dia. I'm going to tell you something, he's anxious for this day. Quando ele estava aqui na terra, um dia ele falou assim, Pai, When he was here on the earth, one day he said, Father, olha, eu queria que esses meus discípulos pudessem ver a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. he said, I would want my disciples to be able to see the glory I had with you before the foundation of the world. Ele está ansioso para se revelar. He's anxious to reveal himself. Então, o que eu quero falar para você é que a Sexta-feira Santa é o dia D. So what I want to tell you that Good Friday is the D-Day. Porém, o domingo da ressurreição é o dia da vitória, But Easter Sunday is the day of victory, que é o dia da glória. which is the day of glory, O servo de Deus vai aparecer na sua forma verdadeira. where the servant of God will appear in his true E o form, rei Messias não será mais escondido. and the King Messiah will no longer be hidden. Portanto, Cristo não é somente o objeto da nossa fé, como crucificado, Therefore, Christ is not only the object of our faith as crucified, mas ele é objeto da nossa esperança como o glorificado. but he's the object of our hope as the glorified one. Em outras palavras, In other words, todos nós, eu não tenho tempo aqui para continuar, mas todos nós I don't have time here to continue, but all of us, temos esperança, we have hope, mas todos nós temos ansiedade, but we all have anxiety, porque todos nós sabemos que Jesus demorando a se revelar, because we all know that if Jesus takes long to reveal himself, mais cedo ou mais tarde nós morreremos. sooner or later we'll die. Hoje de manhã cedo recebemos a notícia que minha sogra, minha tia, faleceu no Brasil essa madrugada. Early this morning we received the news that my mother-in-law passed away in Brazil. Parece até que eu combinei a mensagem, né? Mas eu já tinha a mensagem preparada. já Seems essa like I semana. tailored the message to it, but I've had the message already prepared a week ago. Sabe, mais dia, menos dias. More nós days, iremos. less days, we'll go. Então o mundo não tem esperança. So there's no hope in the world. E a esperança que nós temos And the hope we have é uma esperança num mundo muito melhor do que esse aqui. is the hope in a world that's much better than this one. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Let me tell you something. A Bíblia fala para você orar pelos que estão na liderança do país, pelos que estão na liderança do mundo, The Bible says for you to pray for those who are in leadership of the country and the world, para que você possa ter uma vida cristã em paz. for you to be able to have a Christian life in peace. Mas o que Jesus ensinou But what Jesus taught é que as coisas não vão melhorar. is that things won't get better. Pelo contrário, irão de mal a pior. On the contrary, they go from bad Jesus to falou worse. assim, até o fim. He says until the end. Quer dizer, que fim? Que até a volta dele. And the what? Until his coming.
haverá guerras, There will be wars, rumores de guerras, rumors of wars, terremotos em vários lugares, earthquakes in many places, problemas na natureza, problems in nature. o oceano vai começar a se agitar, The ocean will start to get agitated, enfim, and so on. as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Things are getting harder and harder. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Você é um privilegiado de estar vivendo até aqui da maneira como você tem vivido. I'm telling you, you're privileged to live until now the way you've lived. Porém, lembre-se, Eclesiastes diz que Deus pedirá conta de tudo. But remember, Ecclesiastes says that God is going to take an account, ask for an account of everything. Então qual é a sua esperança? So what's your hope? Talvez domingo que vem nós precisamos dar mais uma esticadinha sobre o tema da esperança. Maybe next Sunday we need to stretch the theme of hope a little bit longer. Porque o crente, Because the believer, ele tem uma esperança, não é só pessoal. he has a hope, not only a personal hope. A esperança do crente, presta atenção aqui, The believer's hope, pay attention here, é de implementar a vontade, o plano de Deus aqui na terra. is to implement the will, the plan of God here on earth. A esperança do crente verdadeiro The hope of the true Christian é maior até mesmo que a sua salvação. is greater than its own salvation. Outro paradoxo aí. Another paradox. Jesus falou assim, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Jesus said, what's to you to win the whole world and lose your soul? Mas ele estava falando But he was saying de riquezas materiais. of material riches. Quer dizer, você tem uma ideia do valor da sua alma. There, where you can have an idea of the value of your soul. Mas quando você entra no plano de Deus, But when you get into the plan of God, o crente que está em sintonia com Deus, the believer who is attuned with ele tem God, uma vontade tão grande de implementar o plano de Deus, he has such a great desire to implement the plan of que God. Paulo falou assim, olha irmãos, That Paul said, look here, brothers, se fosse possível if it was possible eu me perder, eu ir para o inferno, for me to go to hell, para todos os meus irmãos judeus aceitarem Jesus, eu faria isso. for all my Jewish brethren to accept Jesus, I would do that. Você sabe o que era isso aí? You know what that was? Era a preocupação dele, não com o plano dele. It was his worry, not with his plan, Era a preocupação dele, nem com a vida dele, not even with his own life. mas era a preocupação dele What was his worry? com o plano de Deus With God's plan para as nações. for the nations. Você é chamado para as nações, meu irmão. You're called to the nations, my brother. Tenta descobrir qual é o plano de Deus para a sua vida. Try to discover what's God's plan for your life. Descobre aonde que você se coloca dentro do plano global de Deus. Find out where you belong in God's global plan. Isso aí é até maior do que o seu próprio ministério. That's even greater than your own ministry. Isso é progresso. And that is progress. Qual é o progresso que nós vamos estar na expectativa aqui? What's the progress we're in expectation of here? É verdade, nós estamos na expectativa de paz. It's true, we're in expectation of peace. Vamos estar orando pelos nossos irmãos coreanos. We're going to be praying for our Korean brothers. Nós estamos na expectativa que a igreja vai crescer. We're in expectation that the church will grow. Nós estamos na expectativa que o plano de Deus vai se desenvolver aqui em Largo, aqui em Tampa, aqui na Flórida, aqui nos We're Estados in Unidos, expectation that God's plan will come to be here in Largo, Tampa, Florida, in the United States. no Brasil, em Marília, lá em Piabetá, Campo Grande. Nós estamos nessa expectativa. Isto é uma expectativa de progresso real. That's an expectation of real progress. Eu sei que talvez você esteja um pouquinho desapontado, I know you may be a little bit disappointed, mas você está em boa companhia. but you're in good company. João Batista também foi um pouquinho desapontado quanto ao progresso que ele estava esperando. John Baptist was a little bit disappointed with the progress he was hoping for as well. Vamos ficar de pé. Let's stand.
Jesus falou assim: Jesus said, procurai ser ricos para com Deus. try to be rich with God. Você precisa do progresso. You need progress. Deus te ordena você ter progresso, God orders you to have progress, mas não aqui. but not here. Sabe? A nossa vida aqui é muito curta, Our muito life here efêmera. is very short. Eu vinha dirigindo de lá para cá, I was driving from there to here. estava lembrando, tentando lembrar a última vez que eu conversei com a minha sogra, a última vez que eu vi a minha sogra em pessoa. I was trying to remember the last time I saw my mother-in-law in person. E eu não imaginava que aquela era a última vez que eu estava vendo ela viva aqui na Terra. I couldn't imagine that was the last time I see her alive here on earth. Conversando com minha filha, Talking to my daughter, eu falei para ela: olha, I said, look, não demora muito, it's not too long. um dia vai ser eu que você vai estar enterrando. One day will be me who you're going to be burying. E queira Deus que seja assim, porque a pior coisa que pode acontecer com um ser humano é ele ter que enterrar um filho ou uma filha. And I hope to God that will be how it will be, because the worst thing that can happen to a human being is for them to have to bury their own children. E aí? E o progresso? And then what? Where's progress? Sabe, às vezes quando eu estou dirigindo em alguns lugares do país, Sometimes when I'm driving through some places in the country, tem alguns outdoors grandes que diz assim: você vai morrer. there's some great signs that say you're going to die, E aí você vai se encontrar com Deus. and then you're going to meet God. Esse Deus que eles negam. The God whom they deny. Esse Deus que eles dizem que não existe. This God whom they say does not exist. Sabe, aproveita o seu tempo, meu irmão, minha irmã. Take advantage of your time, my brother, my sister. A vida é um sopro. Life here is nothing but breath.